Galerinha, tudo bom com vocês? Galerinha da família Pai d'Égua aí. Observa aqui na nossa maratona de raciocínio lógico para o concurso da PM, da Civil aqui do estado do Pará. Olha uma questão que pode vir para você de argumentação lógica. Professor, como é que eu consigo resolver e acertar uma questão de argumentação lógica? Observa cada detalhe nessa questão aqui. O primeiro passo é você conhecer a definição dos conectivos lógicos, da conjunção, disjunção inclusiva, condicional, bicondicional e disjunção exclusiva, além da negação, claro. Beleza? Então, se eu sei a definição desses conectivos, eu vou para o segundo passo. Na parte de argumentação lógica, para ter um argumento válido, eu preciso ter uma sequência das premissas e uma conclusão que satisfaça, né? Tem que satisfazer a sequência, né? A consequência dessas premissas. Se fugir a conclusão, né, da consequência das premissas, eu tenho um argumento que não é válido, tá certo? Então, o primeiro passo é analisar esses argumentos aqui, ó. Nessa questão, ele te dá 3 argumentos, né? Esses 3 argumentos você vai ter que analisar e chegar a uma conclusão que ele é válido ou não válido, tá bom? E aqui eu tenho a seguinte pergunta, ó. Quanto à validade ou não dos argumentos, é correto afirmar que... Então vamos lá, como é que a gente pode resolver uma questão dessa? Venha comigo. Ó, eu tenho o seguinte, o primeiro argumento que ele te dá é o seguinte, ó. Toda criança é estudante. Existe estudante que joga futebol. Logo, quando ele fala logo, significa que ele vai concluir, ó. Toda criança joga futebol. Isso aqui é válido, sim ou não? Então vamos analisar as 2 premissas. A primeira premissa é toda criança é estudante. Eu posso resolver esse primeiro argumento através do diagrama lógico, tá? Como assim, professor? Ó, quando ele fala toda criança é estudante, então significa que a criança está dentro do conjunto dos estudantes. Ó. Aqui eu tenho as crianças e aqui eu tenho os estudantes, certo? Observa que toda criança, como ele diz, é estudante, mas isso não significa que todo estudante é criança, tá? Então observa aqui o seguinte, ó, vou colocar até de outra cor. Ele fala aqui que existe estudante que joga futebol. Então vou traçar outro conjunto aqui, ó, dos estudantes que jogam futebol, tá? Observa que eu posso ter um estudante que é criança e que joga futebol. Eu posso ter aqui, ó, um estudante que joga futebol. Eu não posso ter estudante que joga futebol. Tá? Porque ele diz que existe estudante. Se existe, é porque é uma parte, não é o total. Tá bom? Então, qual é a conclusão? Ele diz o seguinte, ó. Toda criança joga futebol? Não. Observa aqui, ó, que na conclusão só uma parte, né, joga futebol. Então, isso aqui é um argumento não válido. Tá bom? Então, aqui o argumento é não válido. Se o argumento não é válido, porque eu não consigo chegar à conclusão da consequência das premissas, então já posso eliminar a letra A, que diz que o argumento 1 é válido, né? Mas eu acabei de fazer e vi que o argumento 1 ele não é válido. Agora nós vamos para o segundo argumento. Ele diz o seguinte, ó, se Bruna é professora, então Bruna não pratica esportes. Bruna pratica esporte. Logo, olha a conclusão. Bruna não é professora. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Ele te dá... não tem como eu resolver aqui através do diagrama. Mas eu sei que o se então... eu posso resolver através daquela mulher famosa, né? Da Vera Fish. É isso mesmo. Então, vamos montar aqui. Ó. Fica assim. Ó. Se Bruna é professora... até abreviar aqui, ó, se Bruna é professora, então Bruna não pratica esporte. Então Bruna não pratica esporte. Ok? Bruna não pratica esporte. Bom, para esse argumento aqui ele ser válido, né? Eu tenho que analisar o seguinte. O que ele diz? Ó? Se Bruna é professora, então Bruna não pratica esporte. Ok, professor. Agora ele diz o seguinte, ó, Bruna pratica esporte. Olha o que ele diz. Ele diz que Bruna pratica esporte.
Então, se ele começa a dizer que Bruna não pratica esporte, e ele vai concluir lá que Bruna pratica esporte, então isso aqui é falso. Certo? Isso aqui é falso. Essa proposição é falsa. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Logo, Bruna não é professora. É essa a conclusão que ele tem, que Bruna não é professora. Então, para esse argumento ser válido, Bruna é professora, tem que ser falso. Aí eu tenho que pensar o seguinte, ó. Na condicional, para ter o valor lógico verdadeiro, só não pode aparecer quem? A consequência, né? Vera fish, para ser falso. Então vai ser falso na condicional quando a primeira proposição for verdadeiro, a segunda proposição for falsa e eu tenho a minha conclusão como falso. Fora isso, eu tenho os argumentos falso e falso como verdadeiro, verdadeiro como verdadeiro, verdadeiro e falso com verdadeiro também é verdadeiro. Então, neste caso aqui, ó, se Bruna é professora é falso, né? Então, falso com falso, eu tenho aqui o valor lógico verdadeiro. Então, esse argumento aqui, ó, ele é válido. Certo? Então, o segundo argumento, ele é válido. Então, ele pode chegar, né, a essa conclusão, porque ele diz o seguinte aqui, ó, Bruna não é professora. Realmente, para ter o valor lógico verdadeiro, aqui, ó, Bruna tem que ser falso, porque falso com falso aqui é o valor lógico verdadeiro. Tá certo? Bom, professor, beleza. Então, se eu sei que o argumento 2 é válido, então aqui a letra B, o argumento 2 é não válido, então tá fora, né? Aqui, ó, ele diz também, ó, o argumento 2 é não válido, né? Então tá fora também. Só pode ser quem aqui, pessoal? Ele diz o seguinte, ó, que o argumento 3 é não válido. Bom, eu tenho que analisar essa terceira opção aqui, né? Esse terceiro argumento. E ele diz a letra B o seguinte, ó, o argumento 1 é não válido. Certo. E o argumento 2 é o que? É válido. Bom, tá certo. Então eu já tenho aqui o gabarito. É a letra D de dado. Então nem preciso olhar a terceira, né, que o argumento 3 é não válido. Então, provavelmente, o argumento 3 é válido. Tá certo? Mas vamos lá. Bom, eu já cheguei na minha conclusão aqui, que é a letra D. Certo? Mas eu vou resolver aqui o terceiro argumento para você ter certeza, né, que ele é válido. Veja aqui comigo. Ó. O que ele diz? Ó? Todo jornalista apresenta um telejornal à noite. Ok. Deixa eu colocar bem aqui, ó. Todo jornalista apresenta um jornal à noite. Ok, professor. Agora ele vai para onde? Ó, André é um jornalista. Então, André está bem aqui nesse conjunto, já que ele é um jornalista, certo? Então, posso concluir, ó, portanto, André apresenta um telejornal à noite? Sim, porque todo mundo que apresenta um jornal, todo mundo que é jornalista, apresenta um jornal à noite. Mas nem todo mundo que apresenta o jornal à noite é o quê? Jornalista. Ele diz que André é um jornalista. Então, todo mundo que está dentro do conjunto aqui dos jornalistas apresenta o jornal à noite. Por isso que esse argumento ele também é válido. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa questão aí de argumentação lógica. Então, bons estudos. Espero você aqui comentando que foi aprovado aí um desses dois concursos aí. Tá certo? Um grande abraço. E faz parte aqui, ó. Venha fazer parte, né, aqui da família Pai d'Égua. Bom? Show? Valeu!